Olá! Na aula de hoje nós vamos estudar a elipse. A elipse é uma curva que faz parte do estudo das circunferências e cônicas. Nessa apresentação, nós podemos acompanhar qual a relação da elipse com uma superfície cônica. Então, as etapas da apresentação. Aqui nós temos a superfície cônica, um plano cortando essa superfície, e aqui temos a curva que foi gerada. Essa curva chama-se elipse e ela tem essa representação. A elipse, assim como a circunferência, já é conhecida das pessoas, às vezes com o nome de oval, por exemplo. E ela está presente no cotidiano em objetos como essa pia que tem a forma elíptica, ou ainda na trajetória dos planetas em torno do Sol, que tem uma trajetória elíptica. Aqui são só alguns exemplos de onde a gente pode encontrar uma elipse. A elipse, assim como a circunferência, ela também é constituída por infinitos pontos. E eu peguei o ponto P como uma representação. P, observe, está a uma distância desse ponto, que eu chamei de F1. E também a uma distância desse outro ponto, que eu chamei de F2. A distância de P a F1 e de P a F2, a soma dessas distâncias vai ser sempre um valor constante. Então, elipse é o conjunto de todos os pontos que a distância dos pontos fixos tem soma constante. Vamos entender um pouco melhor no plano cartesiano. Então, eu tenho a elipse, o foco F1 e F2 e o ponto P. O ponto P, a distância de P a F1 e de P a F2 vai ser sempre uma soma constante. Observe aqui nessa animação. Se você quiser, você pode parar o vídeo e fazer a soma dos valores que aparecem aqui. Essa soma é uma constante. Nesse exemplo numérico, essa soma vai dar sempre 10. Agora nós vamos conhecer os elementos da elipse. A elipse novamente representada. O primeiro elemento a conhecer são os focos, F1 e F2. A distância entre os focos tem medida 2c. A elipse possui um centro, um ponto central, que nós vamos chamar de C. O ponto A1 e A2, que são os pontos mais distantes da elipse, esse segmento é chamado de eixo maior e tem medida 2A. Os dois pontos mais próximos da elipse, B1 e B2, é chamado de eixo menor e possui medida 2B. O eixo maior e o eixo menor são perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus, o que nos permite obter um triângulo retângulo. Desse triângulo retângulo, nós vamos usar a relação de Pitágoras e teremos que a medida da metade do eixo maior, ou seja, o semi-eixo maior, é a medida da hipotenusa. A medida da metade do eixo menor é um cateto. E a medida da metade da distância focal é outro cateto. E vai nos dar a relação A quadrado é B quadrado mais C quadrado. Uma outra relação importante na resolução dos exercícios de elipse é a excentricidade. A excentricidade é igual a C sobre A. Mas eu vou explicar melhor ao longo da aula. Aqui eu tenho a representação de duas elipses.
Note que o eixo maior está paralelo ao eixo X. Vamos dizer que ela está deitada. Não, ela está na horizontal. E o eixo, na outra, o eixo maior está paralelo ao eixo Y. Vamos dizer que ela está em pé. Ela está na vertical. Para cada uma dessas posições, nós teremos equações diferentes. Ainda, a elipse pode estar na horizontal, com o eixo maior em cima do eixo X e com o centro dela na origem. Nesse caso, nós teremos uma outra equação. E por fim, a elipse pode estar também na origem, porém agora com o eixo maior em cima do eixo Y. Aqui nós temos uma outra situação. Então, ao todo, nós vamos estudar 4 posições diferentes. Para cada posição dessas, teremos uma equação. Então, aqui representado um pouquinho menor, nós teremos a elipse centrada na origem e na posição horizontal, eixo maior em cima do eixo X. A equação é dada por x² sobre a quadrado mais y² sobre b² igual a 1. Lembra que o A é a medida do semi-eixo maior e o B é a medida do semi-eixo menor. Na próxima, agora a elipse está na vertical e também centrada na origem. A equação é dada por y² sobre a quadrado, x² mais x² sobre b² igual a 1. Quando ela estiver fora do centro, fora da origem, e na horizontal, com o eixo maior paralelo ao eixo X, nós vamos ter na equação, a equação vai ser muito parecida com a primeira. No entanto, nós vamos acrescentar o centro, as coordenadas do centro da equação, ficando assim, x menos xc quadrado sobre a quadrado, y menos yb, yc quadrado sobre b² igual a 1. Percebe que da primeira para a segunda, a diferença é que acrescentou o x e o y, as coordenadas x e y do centro, porque essa elipse não está na origem. E de forma parecida, quando ela estiver na vertical, fora da origem, a equação é dada por yc² sobre a quadrado mais x menos xc² sobre b² igual a 1. Bom, o que é importante verificar? Quando a elipse está na horizontal, ou seja, o eixo maior é paralelo ao eixo X ou coincidente, ela vai começar por X. Da mesma forma, quando ela está na vertical, o eixo maior, a equação vai começar por Y. Além disso, nós temos a questão da excentricidade, que é aquele ponto que eu falei, vou explicar melhor lá na frente. A excentricidade, ela vai ter a ver com achatamento da elipse. Ela é dada por uma fórmula também, é igual a C sobre A, lembrando que o C é a metade da distância focal e o A é o semi-eixo maior, e a excentricidade é um valor numérico. Ela sempre vai estar entre 0 e 1. Porque o C é menor que o A. Então, sempre vai ser um valor entre 0 e 1. Acompanhe na animação. Quanto mais se aproxima do zero, quanto menor é o E, a elipse ela vai se aproximando de uma circunferência. E quanto maior for o E, a elipse vai achatando, achatando, achatando. Então, agora o E está crescendo e a elipse está ficando cada vez mais achatada. Então, a excentricidade, ela tem a ver com a forma. Se ela vai ser mais arredondada ou mais ovalada, mais achatada. Tudo bem? Nós vamos resolver um exercício, um exemplo. Nesse exemplo, a atividade fala assim: determine a equação da elipse representada no gráfico. Antes de eu sair
escrevendo essa equação, eu preciso identificar qual delas eu vou usar de acordo com a posição da elipse. Então, observa que essa elipse ela está centrada na origem. Centrada na origem é um dado importante para eu escolher a equação. Além disso, o eixo maior está na horizontal ou na vertical? O eixo maior está na vertical. O eixo maior, ele coincide, ele está em cima do eixo Y. Então, isso me diz que a minha elipse, a minha equação da elipse, ela começa com y, vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação, tudo bem? Agora eu tenho que descobrir os valores do a e do b. Para descobrir os valores do a e do b, observando aqui no gráfico, o B já está direto, ele é a distância, metade da distância do eixo menor. Então, aqui, ó, B é igual a 3. Sim? Agora, o A é a distância, metade da distância do eixo maior. E a gente não possui o valor aqui do ponto A. Mas nós temos o valor do C. Quanto que vale o C? O C vale 4. C é igual a 4. Se eu tenho C e tenho B, nós podemos usar a relação. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a B, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é o C. A ao quadrado é igual a 9 mais 16. A ao quadrado é igual a 25. O A é igual mais ou menos a raiz de 25. Como trata-se de uma medida, só nos interessa valor positivo. Então, o A é igual a 5. Vamos à equação e substituir. Y ao quadrado sobre... Qual é o valor do A? 5. 5 ao quadrado. Mais x ao quadrado sobre... Qual é o valor do B? 3. 3 ao quadrado igual a 1. Y ao quadrado sobre 25 mais x ao quadrado sobre 9 é igual a 1. E essa é a equação da elipse dada. Um exemplo, né, um pequeno exemplo dessa teoria aplicada. Então, dado esse gráfico de elipse, nós encontramos essa equação. Finalizamos a aula aqui. Espero que todos tenham entendido. O próximo vídeo, nós continuamos na série cônicas e vamos trabalhar a hipérbole. Bons estudos, fiquem bem, até a próxima!